convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Plácido. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, então vamos dar continuidade ao congresso que aconteceu há 15, 16 dias atrás. Uma primeira parte, que foi naquele dia daquela chuva terrível, né? E que atrapalhou um pouco os planos. Mas a gente quis dar essa continuidade porque essas disposições aqui meio que complementavam a palestra que a irmã Ana Maria deu. Vocês conseguiram? Vocês não, né? Não Pedro, que foi ela falou sobre educação clássica, católica, e mais alguns outros pontos bem interessantes. Então, eu fiquei com uma exposição aqui para falar sobre a educação dos filhos, né? Não que eu seja um grande expert e um grande mestre de como educar os filhos. No Catecismo da Educação está dito uma coisa terrível, né? Que educar um filho é uma obra muito mais complexa do que fazer uma grande obra de arte. Então vocês imaginam um quadro muito bonito, um quadro de canaleto, uma obra de arte sensacional. Pois bem, educar um filho é uma obra muito mais complexa do que fazer aquele quadro lá. Então, educação é uma coisa que nós pais, a gente não já vem sabendo. Como nenhum homem nasce sabendo de nada, a gente está completamente dependente de outro. Os filhos dependem completamente dos pais para aprender absolutamente tudo. Como comer, como falar e todo. Um filho se cria com 9 meses e 30 anos, já diziam alguns antigos. Quer dizer, com 30 anos você está ensinando ainda a criatura as coisas da vida, né? Então eu fiquei com essa palestra sobre a educação dos filhos. Dizia eu, não porque eu sou um grande sábio na questão, mas que é uma coisa constante. Eu tenho 4 filhos, né? Abertos ainda para vir mais, mas tenho 4 filhos e a gente vai, né? Primeiro a gente põe no altar, né? E depois a gente vai limando como seria melhor feita essa educação. Então eu vou falar aqui de pressupostos gerais da educação, de uma verdadeira educação católica, e depois eu vou contar um pouco sobre a finalidade da educação. É isso aqui a palestra, em que consiste a palestra. Tá? Então, quais seriam esses pressupostos de uma educação católica, que aqui nos interessa? Todo mundo que se casou, primeiro a gente responde alguns sims terríveis e graves na igreja, né? Promete ter os filhos que Deus enviar? Sim. Todo mundo diz sim. Tem gente que fala sim e dentro no coração está dizendo alguma outra coisa. Ou tem que trocar de carro todo ano, ou tem que fazer uma viagem, o filho não fala, né? Mas a gente diz sim. Promete educá-los na educação católica? Sim, também. Então isso é uma promessa que a gente faz no altar para Deus, né? Então é um assunto de muito interesse da nossa parte, né? Então quais são os pressupostos da educação católica, né? A gente viu com a madre que educar, ex-educare, é conduzir para fora, né? Conduzir aquele ser, aquela alminha que não sabe de nada, conduzir para fora. Educar é uma coisa, uma via que ele vai ter que deixar de ser ensimesmado para sair daquele mundinho dele, o mundo, se posicionar diante do mundo. Tá? Mas aí é que está a grande educação. Se a gente é que vai conduzir, se a gente não souber para onde conduzir, a gente vai perder a finalidade. Porque se a gente não sabe, eu tenho que sair da minha casa e chegar aqui. Mas se eu sei onde é a finalidade da reunião, eu vou ficar rodando Recife inteiro, não vou chegar aqui.
né? Então, para conduzir uma criança na educação católica, você tem que saber para onde você está levando, né? Senão a gente não tem sucesso, tá? Por isso, então, é a importância desses dois pressupostos que eu vou dar a partir de então. O primeiro pressuposto dessa educação católica é que o homem é uma criatura de Deus. Primeiro, o homem é uma criatura de Deus. O homem é uma criatura de Deus. O que é que diz então esse pressuposto, né? A educação, ela tem por objetivo levar o homem ao seu último fim, né? Pedro, pode sentar aqui. Boa noite. Então, a educação tem por objetivo levar o homem ao seu último fim. E nada pode ser conduzido ao seu fim, como eu já estava dizendo, se a gente não tem uma ideia adequada de qual fim, de qual coisa é este fim. A gente tem que saber, né, que fim é esse que a educação tem por objetivo. Aonde a gente está querendo chegar, né? Então, a gente sabe que o homem é ordenado naturalmente a Deus, né? Então, todo homem quer conhecer a verdade. Todo homem quer possuir todos os bens. Isso a gente é naturalmente impelido. Quem aqui queria ser enganado? Ninguém. Quem vai para uma aula para ouvir mentiras? Ninguém. Quem aqui não gostaria de possuir todos os bens? A saúde, a abundância, viajar para a Itália, passar um mês na Itália, né? Quem aqui não gostaria de coisas assim, que a gente está falando, obviamente, algumas coisas materiais, para poder, porque é a coisa mais palpável, principalmente para quem, como disse Antônio, que estava lendo ali, acho que foi um paralelo disso. Quando o homem se casa, o homem mergulha na matéria. É o dia todo pensando, meu Deus, eu tenho que ganhar dinheiro, porque o menino tem que ser aquele lá, tem uma médica. Então a gente mergulha nessa coisa toda, né? Mas a gente tem, como criatura de Deus, como a gente é ordenado naturalmente a Deus, que é o sumo bem, que é a suma beleza, que é a suma verdade, como a gente tem essa atração por Deus, a gente vai querer toda a verdade, todo o bem, né? A gente é naturalmente. Por que as mulheres gostam de pedras preciosas? Porque tem brilho, uma joia, ela tem uma pedra que não. Se for dar uma pedra, está noivo, vai dar uma pedra, você vai dar chega para Brenda e dá um repolho, ela vai jogar o repolho na sua cabeça, né? Agora, se você chega e dá uma rosa, poxa, uma rosa é muito, né? Estão ali nos vegetais, lá nas plantas, mas são muito diferentes, né? Então, as pedras também não são iguais, né? Não é toda pedra. Se você dá a pedra, uma pedra preciosa, tem brilho, tem luz, e por isso o homem se atrai. Por isso é valioso, certo? Então tem luz, porque o homem é ordenadamente, naturalmente ordenado a Deus, tá? Então, o homem quer possuir todo o bem e toda a verdade. Isso está no primeiro pressuposto, tá? O homem é criatura de Deus. E o bem, ele é de si mesmo difusível. Ganhei na Mega Sena. Eu vou ligar aqui para o pessoal. Vamos fazer uma festa primeiro para a gente ver para onde a gente vai viajar. Para a gente ver o que é que a gente vai fazer. No caso, você está falando, no caso, buscar a verdade, já que difundi-la, já que você gosta da verdade, você tem que difundir a verdade. Também. Porque Quem possui a educação, né? A educação é para repassar. Também. Para repassar a verdade. Naturalmente. Deus criou o mundo. E Ele criou o mundo espalhando em todas as criaturas como um espelhinho da bondade dele, da beleza dele, da verdade dele. Então, todo mundo que possui uma grande verdade, Antônio e outros aqui, liam tal livro, tinha um argumento assim, sabe? Porque você aprendeu uma verdade, você já vai querer passar logo, certo? Então, o bem é difusível, todo bem de si mesmo. Deus quis dar para as criaturas racionais, né, o bem da sua própria natureza divina, certo? A beatitude, o céu. Deus quis dar, Deus é felicíssimo, infinito,
onde ele quis dar para as criaturas racionais, nós, a beatitude, para que a gente goze um pouco da sua própria natureza, né? Da natureza divina, que é aquela beatitude, o céu, certo? E nós, dentro desse pressuposto, nós somos compostos de corpo e alma, como todos sabem, né? Então Deus dá os meios adequados para a gente satisfazer a nossa natureza, né? Além da possibilidade de participar da sua própria natureza no céu, caso nós queiramos. Nem todos querem, mas caso nós queiramos, a gente tem esta possibilidade. É uma coisa, é um maior bem que a gente pode atingir na vida, é isso. Se a gente ganhar o mundo inteiro, como diz as Sagradas Escrituras, e perder o céu, desgraçada a vida, né? Não valeu nada. Assim também os filhos da gente. Não é só a gente que tem que salvar a nossa própria alma, mas também como a gente vai dar conta das almas dos que Deus nos deu, prestar conta severa do que a gente fez com ele, ensinou, encaminhou. Então é um negócio sério, tá? Então a nossa maior dignidade é ser filhos de Deus pelo batismo, né? Porém, nós somos limitados, e aí é que está o grande pressuposto. A gente não faz a nossa própria lei. Deus nos deu tudo, deu a nossa vida, temos uma alma única, diga-se de passagem, não vai haver um outro Pedro no mundo, não vai ter um outro Heitor, uma outra Brenda, somos únicos. Brenda espelha um espelho único de uma qualidade de Deus, está nela ainda, mas não vai ter mais nenhuma outra, né? Então nós somos assim, mas a gente não cria a nossa própria lei, foi Deus que nos deu isso. A gente está submetido à lei do Criador, certo? Então isso aqui, para, por exemplo, ilustrar um exemplo, né? Um computador, aqui o computador Antônio comprou, é dele, e agora, a partir do jeito que é dele, ele vai dizer meu computador, minhas regras, e ele vai lavar o computador na máquina de lavar. Vai dar certo? Não, porque tem um humano, ou quem fez o computador, fez de uma certa forma para ele funcionar, né? Ele tem um manual, uma coisa, não pode lavar desse jeito, nem pode lavar, tem cuidado, fora com água, né? Então tem toda uma série de regras para aquele negócio funcionar bem. Ora, Deus nos fez exatamente assim. Deus nos deu uma série de regras que a gente tem que entrar dentro desses limites para que a gente seja feliz. Se a gente quiser fazer da nossa forma, do nosso jeito, do jeito que a gente quer, na verdade nem tem gênero, na verdade nem é isso, e aí começa um monte que o homem pode criar para ir contra a lei de Deus e vira esse mundo que a gente está aqui hoje mergulhado. Mas Deus nos quis agora, aqui, nesse momento, né, nesse ponto da história, para fazer alguma coisa, tá? Então, esse primeiro grande pressuposto, nós somos criaturas de Deus. E depois, o segundo é que o homem é uma criatura ferida, que é o dogma do pecado original. Ora, isso aqui é um dogma. O que é um dogma? Dogma é uma verdade de fé proclamada pela igreja, sem a qual, se a gente deixar de acreditar, deixa de ser católico automaticamente, né? Então isso aqui é um dogma do pecado original, não é brincadeirinha da doença evangelista. Existiram de verdade, tá? E eles não só existiram, Deus criou daquele jeito para serem felicíssimos, mas vocês sabem a história. Eva foi tentada e Adão também caiu no mesmo pecado. E todos, a partir de hoje, tem muriçoca, doença, né, calor e todo o resto das mazelas que a gente tem, né? E isso aqui é o dogma do pecado original. Por conta deste pecado, a gente não faz o bem que quer. Às vezes eu falo para a Marla, né? Quando a gente tem uma discussão, eu digo: minha filha, eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Eu não consigo fazer o bem que quero, mas o mal que não quero. Ainda bem que ela não argumentou, dizendo: você sabe como morreu São Paulo, né? Ela não chegou no raciocínio, né, com a conclusão. Ela poderia me matar. Mas
a gente é assim, a gente quer fazer um bem, até quer fazer um bem, no meio do caminho vai fazer alguma coisa errada. Né? A gente é assim, a gente é muito miserável. Então, isso é um dogma do pecado original. E isso, Rousseau, né, deitou. O Rousseau vai dizer que há um bom selvagem, né? E que o homem é bom porque a sociedade se corrompe. Isso aqui vai dar na boa criança. Os pais têm uma ilusão enorme, pensando que os meninos, meu filho é bom, meu filho não mente, coitadinho, eles vão mentir, vão enrolar o pai. Eles mentem, eles são egoístas, eles se escondem, eles são cobrinhas, às vezes até nota, nuances que a gente nem tem ideia, né? Então, as crianças, na verdade, elas são inocentes, na medida que elas não têm pecados atuais. A gente não tem pecados atuais. Ou as crianças não têm pecados atuais, mas todas elas têm pecado original. Todas. Né? Então, do ponto de vista moral, todos nós aqui estamos doentes. Do ponto de vista moral, a gente está mal, doente. Né? Que é a parábola lá do bom samaritano. Um dia vale a pena dar uma aula só sobre a parábola do bom samaritano. É espetacular. Que homem é esse que estava deitado lá doente e que passa o bom samaritano? Era Adão que estava doente. E o bom samaritano é Cristo. Enfim, tem toda uma belíssima, cheia de símbolos, cheia de ensinamentos. Mas, do ponto de vista moral, então, todos nós somos doentes. Né? Quando a gente é adulto, o conhecimento pelo estudo, mediante estudo, ou pelo respeito social, isso inibe o mal em nós. Né? As crianças não têm nenhum nem outro. Mas como assim? O conhecimento ou o respeito social? Poxa, se a gente está aqui entre amigos, eu tenho bons amigos católicos, graças a Deus, na escola, as professoras e tudo mais. O respeito social, eu tenho que dizer, poxa, eu tenho que me portar de um tal jeito. Se eu agisse dessa forma assim, o que é que a professora deveria pensar em mim? Então, isso inibe o mal. São domingo e sábado, quando estava se aproximando de um certo grupo de alunos de Dom Bosco, os meninos com uma conversa indecente, onde vinha chegando domingo, sabe? Vamos mudar de assunto que vai chegando domingo, sabe? Eles não conseguiam, diante daquele menino que era um santo, domingo, sabe? Ir para cima deles, né? Do jeitinho dele, às vezes ele falava com muita firmeza. Então, mudava de assunto. Então, o respeito social inibe o mal na gente. O conhecimento, o estudo, saber o acontecido, saber tantas coisas da fé, inibe o mal na gente. A gente tem que estar sempre se alimentando disso. É isso que inibe. A criança não tem nem respeito social, nem conhecimento. Né? Então, com muita facilidade, eles vão entender o mal. Eles são muito frágeis, certo? Vão entender o mal com muita facilidade, com muita naturalidade. Eles vão ser egoístas. Com muita facilidade eles vão ser preguiçosos, mentirosos, certo? Mal criados. Quem tem filho sabe, né? Talvez isso aí seja o próprio da criança. Desse jeito. A gente é que tem que tirar ele desse mundinho, que ele está ensimismado nas coisinhas dele para fora. Então, só para ilustrar uma questão desse pressuposto, e daí eu vou para as finalidades. Que o segundo pressuposto é que o homem é uma criatura ferida. Quais foram os efeitos do pecado original na alma? A alma tem quantas potências? Inteligência, vontade e sensibilidade. São 3 potências da alma. Inteligência, vontade e sensibilidade. O pecado original desorganizou tudo. A nossa inteligência, primeiro, foi um dos primeiros efeitos do pecado original. Certo? Um dos primeiros efeitos foi que o pecado original dificulta a nossa compreensão. Certo? A gente Adão perdeu a ciência infusa. Adão sabia de muitas coisas. Adão não era bobinho não, hein? Nunca existiu uma pessoa tão inteligente como Adão. Mas e aquele físico, nem ele, né? Então, enfim, Nossa Senhora também, não estou tirando Nossa Senhora da conta, mas Adão era inteligentíssimo,
Deus fez passar os animais na frente deles, ele botou um nome que era conveniente para aquele animal. Como diz Antônio, a gente compra um cachorro hoje, não sabe para discutir o nome do cachorro. Ele passa um mês para definir o nome do cachorro. Que dirá botar o nome do bicho. Né? Adão era inteligentíssimo, ele tinha ciência infusa. O pecado original vai tirar a ciência infusa. Então, a partir daí, a gente vai precisar de um grande esforço para compreender as coisas. Muito difícil compreender. Tem que estudar, vai ler, vai ser doloroso. Às vezes não é, principalmente quem estiver enferrujado, não é prazeroso pegar um livro e ler. É custoso. Prazeroso é ficar no celular. Um falso prazer, né? Uma doçura que tem um veneno. Vai ser mais prazeroso ficar perdendo tempo vendo coisas, passando o tempo no celular, e depois a gente se sente até estranho, né? Poxa vida, eu só vim ver um negócio aqui, uma notícia, e já estou aqui há meia hora. Então, ler um livro é custoso. Então foi o primeiro problema do pecado original. Atingiu a inteligência. Segundo, atingiu com força a vontade. Então, a nossa inteligência até capta o que é verdade. Eu estudei o catecismo, eu sei com exemplo de todos os santos, que eu antes de dormir agora tenho que rezar este texto. Mas a minha cama está tão jeitosinha, eu estou tão cansado, eu trabalhei tanto hoje, só parei agora. A inteligência está ali mostrando, reza o texto. Mas gente, você está tão cansado, né? Então a vontade da gente ficar mole, quer fruir dos prazeres, né? Certo? Então a inteligência até mostra, mas a vontade vai ter preguiça do esforço, certo? Vai se desviar de tudo que é errado. Isso aqui é difícil, então vamos por aqui que é mais fácil. A gente vai ser assim, em todas as decisões, pequenas, médias e grandes, importantes ou menores. A gente vai sempre procurar o caminho da facilidade, sempre, certo? E o terceiro efeito, atingiu a sensibilidade. Então, um pecado original, para resumir esses pressupostos e passar para finalizar, com o pecado original, a nossa vontade está aqui no meio, sendo disputada entre a nossa sensibilidade e a inteligência. Entendeu? Por exemplo, se não tivesse o pecado original, para vocês saberem como seria o processo na nossa alma aqui, a gente sentiria prazer quando a vontade seguisse o que a inteligência mostrasse como verdadeiro. Então, a inteligência está mostrando, leia essa soma teológica aqui, a gente ia sentir um enorme prazer. A nossa sensibilidade não vai estar em descansar, vai estar em se debruçar naquilo ali para entender. Como a gente não tem. Isso é tudo muito custoso. A nossa vontade está aqui no cabo de guerra entre a inteligência e a sensibilidade. Descanse, e a inteligência reze, e a gente tem que definir, tem que decidir o que é que a gente vai fazer. Então, Maria, por exemplo. Certo? Então, esses são os grandes pressupostos, dos dois pressupostos de uma verdadeira educação católica. Primeiro, que a gente é uma criatura de Deus, ou seja, que a gente é submetida à lei do Criador, certo? Que a gente não faz a nossa própria lei, e é Deus mesmo que a gente precisa buscar, atingir, gozar, possuir, certo? E segundo, que a nossa natureza é uma natureza ferida. Do ponto de vista moral, nós somos todos doentes, certo? Todos nós, como filhos de Adão. Então, a educação católica não é só uma concessão para um fim, é um auxílio para uma luta, certo? E aí as finalidades da educação católica. É claro que o objetivo imediato de uma verdadeira educação católica é o conhecimento, certo? A educação é a formação da vontade para obter o conhecimento. A educação é a formação da vontade para obter o conhecimento. A gente tem que tem que formar a nossa vontade para a gente chegar a atingir esse conhecimento. Tá? Então, os medievais, né, aquela questão do homem tetraédrico, né, que diz que os homens
tem 3 coisas que os homens podem conhecer, né? Que é o tetraedro medieval, né? O eu, o mundo e Deus. O Antônio já tratou até isso numa aula passada, mas que eu preciso passar isso aqui voltado para a educação lá no fronte de guerra, que é a nossa própria casa. Então, a gente pode conhecer o mundo e Deus. Ter um conhecimento adequado de si mesmo, o eu. O que é que consiste? A gente tem que primeiro conhecer nossas próprias fraquezas, as nossas forças, as nossas virtudes e os nossos pecados, certo? As crianças, que já diz um autor, né? Cada geração é uma invasão de bárbaros, é verdade. As crianças, elas não sabem nada. Então, assim como os povos selvagens, ela não tem noção de passado e futuro, certo? Ela só tem noção do presente. Então, ela vai buscar satisfazer as necessidades dela agora, né? Nesse instante, daqui a pouco. Eu vejo em casa, o menino pede uma coisa. Tudo bem, meu filho, mas aí fica. Aí você tem que olha aqui, eu vou dar quando eu puder dar, né? Tem que botar o menino no lugar dele, não pode satisfazer. Eita, porque senão fica aquele menino insuportável, né? Um menino que quer fazer a vontade dele, um reizinho que quer ser servido por todos. Fica uma coisa, acho que você já deve ter visto aí, porque tem tanto pai hoje em dia abobalhado que faz tudo. Ai, fulano, ele quer soco, ele quer dizer, tem que sair, não sai com o carro. Pois, bota água para o menino comer. O almocinho dele vai ficar sem, não, fica sem suco. Qual é o problema? Faz uma penitência, né? Tem que começar a formar isso também, né? Então, eles, como os povos selvagens, eles não têm noção de futuro nem de passado. Eles só estão me do agora, do presente. Então, eles vão querer tudo para este instante, agora. Isso é muito prejudicial para a criança. Muito. Então, é papel do educador, né, ensinar quem é esta criança individualmente, quem ela é, como a madre disse, né? Contar sobre histórias da família, conversar com os filhos. É muito difícil que a gente trabalhe com esta porcaria. Mas às vezes o trabalho da gente se mistura com uma coisa que não deveria ser. E a gente vai ver, tá lá um menino na frente da gente. O que é que a gente poderia fazer? Conversar com ele. Olha, papai, quando era criança, morou não sei aonde, e um dia eu fui num sítio e um boi correu atrás de mim, quase que eu morri. Qualquer coisa eles vão ter que saber. E seu avô veio de Maceió, e sua avó da Bahia, eles se encontraram em Pernambuco, veio que mistura danada. Tudo ele tem que saber, para ele até saber que existe Salvador, existe Alagoas, como que é, onde é isso, está tudo no Brasil. Ele vai aprender um monte de coisas com uma simples conversa. Existem estados, existe país, as pessoas moram em locais diferentes, né? E contar coisas corriqueiras, como a madre disse, passear com eles na rua quando puder. Eita, não vamos de carro não, dá para ir a pé? Vamos andando. Eita, olha essa casa, olha essa faixa, olha ali um detalhe, olha daqui. O que vocês souberem de arquitetura, de história, olha essa praça aqui, os holandeses, os portugueses aqui, né? Aqui no Arraial Novo do Bom Jesus era aqui, né? Na Avenida do Forte. Aqui, os brasileiros foram para Montaraz, tem que contar. E como é o nome daqui? O Arraial Novo, isso. Contar, conversar. É isso, como assim, a madre até firme nisso. Ela disse, quando chegar em casa, tenha logo um cômodo na porta de casa, abra a gaveta e joga o celular lá, para nem ter uma tentação para você ter que conversar com sua esposa, né? Conversar com sua esposa, conversar com os filhos. É difícil? É difícil. Às vezes a gente não vai conseguir fazer isso dessa forma, mas a gente tem que ter pelo menos alguns momentos assim que não, mesa não dá. Almoçar com celular, pelo amor de Deus, isso é uma selvageria, está pior do que os povos selvagens que estão dizendo aqui, né? Então a gente tem que
nutrir isso. Tá? É importante para as crianças verem os pais conversarem. Isso é um ensinamento que a madre, quando veio a irmã Ana Maria, ensinou para nós. E ela sempre pisa nisso. Tá? Então, ter uma relação próxima também de confiança com o filho, que era o que Dom Bosco fazia. Não é só Dom Bosco com os alunos dele, mas a gente em casa também tem que ser esse amigo, uma pessoa interessada. Assim como Dom Bosco via aquelas crianças que não tinham ninguém na vida, assim como eles viam, como ele via e tinha um ardia de amor para converter aqueles meninos, a gente tem que ser assim dentro de casa, né? A gente tem que se moldar para ser assim. E nem sempre a gente vai estar com toda. A gente tem muitos problemas, né? Os problemas às vezes não é só com os filhos ali imediatamente. Tem 1000 problemas, um avô doente, um problema de saúde, tem 1000 coisas que podem perturbar esse interesse nas crianças. Mas a gente tem que tentar fazer isso, porque senão a gente não vai ter um sucesso dentro de casa. E a gente, ora, em casa é que a gente tem que ter sucesso mesmo. Se existem, como Dom Bosco tinha os menininhos de rua, ora, os nossos menininhos de rua estão dentro de casa. Então a gente tem que se interessar muito por eles. Né? Isso é obrigatório, mandatório. Tá? Então ter essa relação próxima com o filho. E os professores têm que ter essa relação próxima com os alunos. É muito desejável isso. Tá? Caracteriologia. Conhecer e dominar as características. É um ponto importante. Isso tudo está no conhecimento adequado de si. O eu. Me conhecer interessa muito para mim. Eles têm que se conhecer. Então, tem que também saber, os pais têm que saber mapear um pouquinho da caracteriologia, como eles são, como eles vão reagir em tal situação. Onde ele for fraco, empurrado. Onde ele for forte demais, opa, rédea, né? Então, tem que ser assim para eles conseguirem ter a virtude está no meio, né? Ter disciplina. Disciplina é uma coisa séria, que a gente tem que se impor, primeiramente. Não dá para exigir que o filho acorde cedo se nós não acordamos cedo. Né? Mas ter disciplina. Hora de escola, não vai para a escola, meu amigo. Acabou, não tem conversa. Não tem, porque ela está cansada. Não, eu só tenho uma dedicação na vida. Né? E um menino hoje na escola chorando. Que tem uma situação que ninguém podia pegar. O menino não começou nem a pagar IPTU, nem imposto de renda. Mas esse jeito chora. Então, tem que criar, porque senão como é que vai ser mais na frente? Né? Então, ter disciplina. E disciplina em tudo, né? Acordar, forrar a cama. É difícil também, né? Em casa é uma guerra. Eu tenho alguns selvagens em casa, então eles tendem a espalhar tudo. Ninguém está organizado. Mas o que é que eu faço? Mando guardar. Ninguém vai. Quer ir para casa logo. Só vai quando guardar. Vai dormir? Vai dormir não. Vai. Porque senão vira um caos. A vida da gente já é assim. Criar filho já é difícil. Se a gente deixar, não dá. Né? Ter disciplina. Etiqueta. Etiqueta não é coisa de francês, não. Viu? Etiqueta para todo mundo. Etiqueta, na verdade, é até uma coisa para saber se domar. Domar é a própria animalidade. Se a gente for extravasar a nossa animalidade da nossa fome, como é que a gente vai comer? Os bárbaros. Vai comer uma coxa. Não. A gente vai comer assim. A gente usa talha, né? Os franceses vão com aquele, eu nem sei, quero aprender um dia. Mas 3 talhas de um lado, 3 talhas do outro. Cruza a mão, cruza um talher. Eu gostaria de aprender. Porque ali, quem come daquele jeito, imagina um homem barbado desse aqui, chegando com fome para comer e se domar daquele jeito. Eu estou morrendo de fome. Eu queria comer logo assim. Mas é uma coisa de autodomínio tremendo. Se vocês forem para ver, era um homem assim que iam para a guerra. Né? E tem exemplo na Sagrada Escritura também. Né? Então, ter disciplina, etiqueta, virtude. A virtude, como diz São Tomás, tem por objeto algo que é difícil e bom. Então, olha, isso aqui é uma frase de São Tomás de Aquino. A virtude tem por objeto algo que é difícil e bom. Então, é difícil ser virtuoso. Ser virtuoso implica a gente ter um monte
tem um proceder que a gente tem que ter para poder ser virtuoso. A gente tem que... É difícil, a nossa natureza ferida vai querer arrastar para o outro lado. Mas para ser virtuoso, para ser humilde você tem que se humilhar. Na verdade, ninguém consegue ser humilde se não for humilhado. Então, receber uma humilhação, puxa, eu vou aguentar calado aqui. O meu ser queria explodir, esganar a pessoa, mas eu mereço essa humilhação. Fiz uma grande coisa, Emílio, fiz uma grande coisa. Aí as pessoas vêm, Antônio, parabéns por essa grande coisa. Quer dizer, elogiou o outro, fui eu que fiz. Aí eu vou dizer, não fui eu. Você, vamos me humildar aqui, deixa as pessoas elogiarem Antônio, não importa. Né? Tem essas pequenas humilhações que Deus nos põe para que a gente seja melhor, para que a gente seja humilde. Para ser virtuoso, a gente tem que praticar a virtude. Né? Certo? Então, um conhecimento adequado de si mesmo. Segundo ponto, um conhecimento adequado do mundo. É claro que tem dois aspectos. O primeiro aspecto é o mais imediato, talvez, de uma escola. A gente está ali, estudando matemática, português, francês, música, tá? Então, esse primeiro conhecimento do mundo visa restabelecer as feridas do pecado original, como diz o livro de São Vítor. Tá? Né? As ciências práticas, por exemplo, medicina, arquitetura, engenharia, né? As ciências, são ciências que atenuam o pecado original. Adão, quando pecou, perdeu o dom da imortalidade, era imortal. E o salário do pecado foi a morte. Desde então, temos hospitais e temos planos de saúde para pagar para todo mundo. Olha que beleza. Né? Então, a gente perdeu o dom da imortalidade. Então, todas essas ciências visam restabelecer esse dom que foi perdido. Por exemplo, algumas ciências abstratas, mais filosofia, música, atenuam a perda da ciência infusa. Tá? Então, mas ter esse conhecimento primeiro aqui, desse primeiro aspecto, é uma coisa talvez até mais imediata que a escola está proporcionando, o que os pais têm que se preocupar. Tá? Mas tem um segundo aspecto de conhecimento do mundo que é mais esquecido ou que as pessoas passam ao lado, que é ver o mundo como a imagem de Deus. Isso aqui é muito bonito e a gente deve cultivar sempre, a gente tem que estar sempre com o radar, se perguntando, meu Deus, por que Deus fez por que Deus quis nos ensinar fazendo aranha, por exemplo? O que a aranha está ensinando para a gente? O que é que uma abelha ensina para a gente? E para os animais, assim, puxa, por quê? A gente tem que se fazer essa pergunta. Porque se Deus que criou, foi o Verbo que criou tudo, por Ele tudo foi criado. Sem Ele nada foi criado, como diz as Escrituras. Né? Se Deus criou, e foi o Verbo de Deus. Deus dizia, passa-se a luz. E a luz foi, apareceu, fez. Né? Então, a palavra de Deus fez a luz. Se é uma palavra, se é uma palavra a gente consegue ler. E se a gente consegue ler, a gente consegue entender, tem um sentido daquilo. Então, se Deus criou tudo, Deus criou a luz, a água, o rio. Né? O professor Orlando, por exemplo, tem uma crônica belíssima. Eu vou mandar para os pais. Um rio, uma vida. Já leu? Muito bonita. É uma crônica que ela faz um paralelo de um rio com a vida de um homem. Nasce numa nascente pequenininha, nada. Já viram a nascente do São Francisco? Uma coisinha assim, talvez um buraquinho assim do tamanho dessa sala, né? A nascente e nasce numa certa altura, né? E aí vai se vai pegando mais velocidade, né? Porque a água, como a gente vê, a água é humilde, a gente vai ver como a água é humilde. Então ela vai caindo, torna-se já um riachozinho e vai ficando depois um afluente maior, e depois já se torna um rio caudaloso, e depois pega uma planície, fica uma água mais parada, talvez uma adolescência, e ele vai comparando os estágios do rio com a vida de um homem, uma adolescência de incerteza,
aquela coisa cinzenta, eu vou ser mundano, não vou, eu vou abraçar a fé que minha mãe me ensinou, não vou. Então está uma parte com lodo, né? Lamacenta. E depois esse rio vai mais para frente, cai numa cascata e vai. Para depois de 2 grandes ou 3 grandes curvas, encontrar o mar, que é Deus. Então, um homem que faz o rio que simboliza uma vida de um homem. Olha que bonito. Olha que bonito a pessoa pensar isso. Isso é amigo, isso não é uma viagem. Não. Deus fez essas coisas para que a gente pensasse dessa forma. Tudo que Deus fez, a gente tem que saber o que Deus quis ensinar com esse bicho, com o proceder desse bicho, ou com essa árvore aqui. Tudo que Deus criou tem um propósito de ensinar ou uma virtude a ser seguida, ou um vício a ser rejeitado, né? Então, São Boaventura, para pisar bem isso, São Boaventura diz que Deus escreveu 2 livros. Olha aí que interessante. O mundo é um livro, já que cada coisa é uma palavra. A luz, boi, leão, etc. Cada coisa que Deus fez são várias palavras juntas. Se fez um livro que é um mundo. Então São Boaventura diz: Deus escreveu 2 livros, o mundo e as Escrituras. Fez as Escrituras como uma ajuda, porque o homem já estava tão decadente que não conseguia compreender com facilidade, ler o livro do mundo, né? São Bernardo, por sua vez, por exemplo, nos disse que aprendeu mais com as folhas dos bosques do que com as folhas dos livros. Olha que interessante. O que esse homem está dizendo que aprendeu mais com as folhas dos bosques? Não tem nada escrito lá. O que é que ele aprendeu com as folhas dos bosques? Meditando no que Deus fez com aquelas folhas do bosque, por exemplo. Ele pegou uma grandíssima meditação, que teve uma grande verdade, mais do que todos os livros que ele tinha lido. Por exemplo. Aconteceu uma coisa comigo interessante, essa questão dos animais. Eu estava subindo lá na roça da minha avó, e aí eu estava subindo da forma mais difícil, que era dessa forma assim, né? E ao mesmo tempo estava subindo uma vaca, um boi, só que ele ia de lado. E aí ela disse: meu filho, dê uma olhadinha naquele bicho ali, para você ver como é que sobe direitinho. Aí eu olhei e fui fazendo também, tá? Realmente, né? E aconteceu na prática uma coisa tão simples, né? E desde então eu venho refletindo isso. Que tem algumas coisas para ensinar, de ordem prática, mas a parte de do que Deus quis fazer com aquele bicho. Ali foi só porque o boi, porque o touro, o boi, é um animal elogiado, por exemplo, porque se utiliza para o sacrifício. Porque o sacrifício não é um sacrifício de um porco. Eu já vi um porco morre calmo ou ele morre guinchando? Como é que é o som do porco? Deixa eu ver se não é guinchando não. Salva aí, professor. Mas enfim, morre gritando, desesperado, né? Morre desesperado. E o porco, a carne é excelente. Uma das que eu mais gosto, mas eu estou dizendo, é bom. Não como porco, não. O porco é bom. Tudo que Deus fez é bom. Mas o porco, ele tem um defeito no pescoço, e ele só olha para o chão. E ele tem uma necessidade para a respiração da pele, que ele tem que se jogar na lama. Não é porque ele gosta de ficar sobre a pele, é porque ele necessita para a respiração dele, para melhorar a respiração dele. Então ele tem que ser sempre úmido. Então, mas o símbolo do porco é um bicho que quer tudo do mundo, quer tudo, se joga na lama do mundo, dos pecados, do vício. Só olha, só tem a cabeça voltada para o chão. Jamais um porco, como dizia o professor Fernando, jamais um porco fez poesia, só no século XXI, né? Só no século XXI que tem um professor universitário aí à vontade. Aí resultado, mas é isso. O porco tem um símbolo ruim, não é que ele seja ruim enquanto criatura, não, é muito bom. Mas Deus fez esse símbolo no porco e ele morre desesperado. Como é que o boi morre? O boi morre em silêncio, é um animal de sacrifício. Ele vai calado. O cordeiro, manso o cordeiro, ele abate calado, mudo, como Cristo foi, né? Com coragem, sem desespero,
Mas por isso é um animal elogiado. Então, a gente tem que ser cordeirinhos, não é que a gente tem que ser bobinho, a gente tem que ter o valor que um cordeiro tem, né? A coragem diante da morte, por exemplo. Então é isso, são símbolos que Deus põe nos animais que tem que aprender, né? Para fechar essa questão, eu vou falar, por exemplo, não sei se vocês já viram o Cântico das Criaturas de São Francisco, né? São Francisco de Assis diz, por exemplo, eu já estou terminando, tá? Não fiquem aflitos. Laudato si mi Signore per sua oracolo, la quale ha molto utile e umile, é preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, olha São Francisco, a qual é muito útil e humilde, preciosa e casta. Como me ensinou o professor, que ela é útil. Basta ter um funcionamento da Compesa que vocês vão saber que ela é muito útil. Ela é útil, né? Que ela é preciosa, pergunta lá o pessoal de Petrolina, né, Pedro? Então, todo mundo no sertão lá, sabe? Basta ver aí uma transposição chegando a você, a alegria daquela pessoa que está recebendo água ali, abundante. É muito preciosa. Agora, ela é humilde e casta. A água não tem inteligência. Como é que ela pode ser humilde? Como é que ela pode ter virtude? A virtude da humildade na água, porque a água vai sempre procurar um lugar mais baixo. Vai sempre para baixo, sempre para baixo, sempre para baixo, sempre para baixo. E como eu estava falando na questão do rio, indo sempre para baixo, se humilhando em tudo, ela encontra aqui. O mar, que é Deus, a grandeza. Então, ela é humilde. A água é humilde, ela sempre vai para baixo. Né? E casta. É casta porque até água suja, até água barrenta, lava a mão. Né? A água é pura. Então, São Francisco de Assis conseguiu botar duas virtudes aqui: humildade e castidade na água. Então, esse sabe o mundo. Vai ler o Cântico das Criaturas. Tarefa de casa: lê o Cântico das Criaturas, você vai ver quantidade de coisas bonitas que São Francisco compreendeu do livro do mundo, que é o que a gente tem que estimular os nossos filhos a saber. É fácil para a gente? Não é fácil. Mas tem santos que fazem isso com muita facilidade. E a gente tem que pegar dos santos. Né? Eu conheço um padre que consegue tirar essas coisas. Gosta de saber como é que funciona e consegue depois trazer um símbolo espetacular com valor espiritual gigante. Né? Então, é uma coisa que a gente tem que acurar os nossos olhos e também ensinar. Eita, eu sei esse negócio todo, ensinar para os meus filhos isso aqui. O porco morre assim, sabe? Ele só faz assim. É um símbolo, a gente tem que saber. Deus fez o porco, filho, para ensinar a gente para não ser feito um porco. A gente tem que ser um outro bicho. Tem tantos bichos elogiados, né? Um leão, por exemplo. O leão, é dito que um pequeno pedaço de carne ele não come. Agora, se passar um búfalo grande, ele vai lá atacar. Porque Deus fez ele com um defeito, uma miopia severa no olho. Ele não se perde com ninharia, coisinha pequena. Isso aqui é pequeno. Ele está fazendo confusão uma coisinha pequena, eu não vou entrar. Né? Agora, se passar uma grande confusão justa e por Deus, essa eu vou entrar. Essa eu quero uma parte. Agora, se for uma confusãozinha comigo, com defeito, não vou entrar. Né? Certo? Então, isso é quase uma oração, uma contemplação das qualidades de Deus. Tá? Nosso Senhor mesmo se utilizou as coisas criadas para nos ensinar lições morais. Né? O grão de mostarda, estão lembrados, né? Tem tantas outras. Nosso Pai, a figueira, ele se utiliza por o modo da figueira agir, vai ter um ensinamento que deu uma parábola do Nosso Senhor. Que exemplo melhor? Né? Então, Deus fez essas coisas para ensinar o homem. Olha o Nosso Senhor aqui ensinando. O grão de mostarda vem de Deus, né? Como um grão de mostarda. Então, a gente tem que ter sensibilidade para perceber a beleza das coisas que Deus criou no mundo. Os meninos no zoológico, não botar na frente de uma televisão não, pelo amor de Deus. Leva o menino para ver a coisa criada. Ó, meu filho, um elefante. Tem menino aqui que só vê catita e barata. Não pode, ele tem que ver a obra criada, a coisa feita, tudo que Deus fez. Né? Certo? E aí, para finalizar essa parte, frase de São Gregório: as realidades invisíveis
nós chegamos através das realidades visíveis. Aqui, amarrando bem a questão. As realidades de Deus, as virtudes, as grandes verdades sobre Deus, Deus criou nas coisas visíveis, para a gente saber ler esse livro. E a última finalidade, relembrando, eu dei a finalidade do conhecimento adequado de si, o conhecimento adequado do mundo e depois o conhecimento adequado de Deus, e aqui encerra. Fugir de um conhecimento vago de Deus. Nós, enquanto professores e pais, a gente tem que fugir disso aqui, como o diabo foge da cruz. A gente não pode dar para essa criança um conhecimento vago de Deus. A criança tem que conhecer Deus como Ele é. O céu, o que é o céu? Todo mundo lá em cima de uma nuvenzinha, tudo branco, machucando o olho. Não, isso é uma bobagem. O que é o céu? O céu, na verdade, é uma grande cidade, uma belicíssima cidade. Tá? Emílio, você está tirando a sua cabeça, leia o Céu e Inferno e Purgatório de Dom Bosco, que é outra, uma realidade tão boa quanto aquela. Uma grande cidade, belicíssima, com coisas que a gente nunca viu na vida. O que se escuta lá a gente jamais pôde saber, né? O que aqui, como São Paulo que disse, né? O que escutou, o que viu, os olhos não viram, e o que escutou, os ouvidos nunca escutaram. Isso, o céu é uma cidade belíssima, uma comunhão dos santos, né? Então, ter o conhecimento adequado de Deus. Deus é o quê? Um e trino. Então, as crianças devem saber que Deus tem um conhecimento de Deus como Criador, Deus como Pai, como detentor dos direitos em relação a nós. Ele tem os direitos, Ele me deu uma mão, eu vou ter que usar bem essa mão, eu vou prestar contas dessa mão. Se eu usar para fazer um esforço, uma obra de caridade, eu vou ser abençoado por isso. Se eu roubar, se eu for deputado, né? Se eu for vereador, minha mãe vai ser punida por tudo que fez, né? Que matei. Então, ele tem direitos em relação não só ao nosso ser inteiro, né? Porque ele tudo nos deu. Então, a criança tem que ser incutida, que a gente deve obediência e gratidão a Deus, porque Ele é Deus como Criador, como Pai, Deus como Redentor, como Filho, né? A criança tem que entender o imenso bem que foi a redenção, um imenso benefício que foi isso, né? Que a gravidade da ofensa depende da pessoa ofendida. Não sei se já falou aqui em uma outra reunião, mas isso é um princípio. A gravidade da ofensa aumenta de acordo com a pessoa ofendida, né? Se eu pego um nenenzinho e dou um tapa, ele vai chorar pela dor, é só isso, né? Se eu pego uma criancinha maiorzinha e bato nela, ele vai chorar pela dor e talvez pela vergonha alheia, né? Ou pela humilhação. Se eu pego uma mulher e dou um tapa, aumentou a malícia, porque em tese as mulheres são mais fracas, normalmente mais fracas, né? Hoje em dia as pessoas estão se transformando tanto, que eu vi uma pessoa aí, uma mulher aqui, acho que ela batia em mim, mas aumentou a malícia, porque é uma mulher. Se essa mulher for minha mãe, piorou ainda, ela é minha mãe. Se for minha avó, além disso, ela é uma idosa, né? Então, a mesma ofensa, dá um tapa. Se esse tapa em Deus, infinito, foi o que Adão fez. A gravidade da ofensa aumenta com a pessoa ofendida. Se a pessoa é infinita, é um pecado infinito. Só Deus mesmo. Então, a criança tem que entender que o homem tem uma dívida impagável com Deus. E que Deus mesmo se encarnou para poder, enquanto Deus, pagar essa dívida por nós. Isso foi o que nosso Senhor fez. Então, ele deve conhecer que Cristo realizou isso, né? Morrendo, se fazendo homem, morrendo, morte de cruz. E com suas consequências. Nosso Senhor deixou uma igreja para continuar sua atuação através dos séculos, pelos sacramentos, né? Tudo isso os pais têm que repisar. A escola dá, mas
onde a escola dá, mas a escola é um auxílio para a educação dentro de casa. Nunca vai ser. A escola não substitui os pais, não, de jeito nenhum. Né? Então, tem que dizer que Nosso Senhor fez a igreja, deixou os sacramentos para se perpetuar na história. Então, levar a igreja, a criança a amar a igreja, né? A defendê-la, a tomar partido, como fez a aula de André Mello aqui. Foi muito boa, né? A gente tem que tomar partido nessa guerra. Tem uma guerra, né? Que lado a gente vai ficar? No muro não dá. Se ficar no muro, fica do lado de lá. Então tem uma guerra acontecendo. Tá? E por último, Deus como santificador, como Espírito Santo. A criança tem que ter, então, essa relação próxima com Deus. Né? Tem que, para desenvolver na criança, na vida dela, a vida de santidade. Tem que levar os filhos para a missa, é obrigatório. Não dá para deixar, não, porque a missa, não tem esse negócio de missa das crianças, é missa. E quando for para a missa, tem que se ajoelhar. E antes de chegar na missa, já vai dando sermãozinho. Chegar lá na missa, vai se comportar assim, se ajoelha. Quando for para ficar em pé, fica em pé. Quando for de joelho. Quando ficar sentado, fica sentado. E fica prestando atenção. E não pode conversar, e não pode se deitar, e não pode comer, e muito menos brincar. Não vou levar brinquedo coisíssima nenhuma para você. Você fica olhando para a missa. É claro que elas vão acompanhar com o tempo, mas tendo essa disciplina, elas vão pegar, né? Então, o que ela vai precisar, então, colaborar com Deus, né? Participando dos sacramentos e com oração. Então, os educadores precisam, os pais e os professores precisam estar inflamados em Deus. Aquela máxima de Dom Bosco que a gente sempre cita aqui, na área de ti não aquele que não está inflamado do amor de Deus não pode passar calor, né? Que é um símbolo também, para eu estar falando de leitura. Então, uma fogueira, tá lá uma fogueira e se separou um pouco uma brasa. Ela não está em labareda com a fogueira, ela fica afastada, ela vai apagando, vai enegrecendo. Então, é isso. Se a gente está separado um do outro, a gente só faz sujeira, vai se desviar, vai fazer pecado, vai ficar frio, só vai fazer sujeira. Se a gente está junto numa labareda, é bom que nós estejamos juntos, a gente vai fazer alguma coisa por Deus, efetivamente, por tudo que a gente tem que fazer, tendo esta noção. E em casa também, a gente tem que manter essa chama acesa. Por isso que o convívio que eu estava dizendo, né? E ter confiança, no mais eu já acabei, mas ter confiança em Deus, ter confiança na providência divina, principalmente os pais, que têm às vezes a dúvida e a tentação, e até em relação a ter os filhos, né? Poxa, como é que eu vou ter os filhos? O meu emprego não dá e a minha renda não chega, né? Ter confiança. Então, acabou meu tempo, né? Mas vou contar isso aqui, para encerrar. No Bosco, em certo momento, ele estava construindo a igreja de Brasil. Ele estava construindo a igreja lá do Sagrado Coração. Foi a última igreja que ele construiu em Roma. Foi a última, né? E essa aí ele caprichou mais do que todas as outras. E teve muitos gastos, estava super endividado. Uma pessoa que ele tem pedido um empréstimo, já estava pedindo a devolução do dinheiro, e no bolso não tinha. Eu disse, eu vou tentar, é hoje ou amanhã. E um dia no bolso estava atendendo, num antessado assim, e aqui tinha uma série de pessoas querendo conversar com o meu bolso. Sabe que fosse eu para conversar com o meu bolso. E chegou um homem na porta, chutando a porta, cara, nervoso. Quero falar com o bolso, vai ter que ser amado, não sei o que lá. O secretário disse, calma, não sei o que lá. E Dom Bosco escutando a briga todinha lá de dentro. Fulano. E nada, nenhum dinheiro para pagar o homem. É uma soma, uma quantia vultosa. E o cara falava, olha, entender. Sente-se aí, se o senhor quiser ser atendido, você vai ter que esperar. A gente ficou lá, bufando. E foi atendendo, estava chegando a vez dele, e ficando naquela situação, ele nervoso, daqui a pouco chega outro homem mais bravo ainda na porta. Pá! Eu quero falar com o Bosco, tem que ser agora, vou falar com o secretário, calma, eu tenho
senhor aqui, o outro que estava nervoso, já viu um outro mais bravo que ele. Cara, tem que ser agora. E ele foi entrando. Entrou na porta do bolso. Assim, eu estou atendendo. Quero falar com o senhor agora. Não, mas espera, meu irmão. Eu quero falar agora. E outra coisa, tá aqui. Receba isso aqui. Saiu. Aí entra o outro que estava aguardando até então. Foi furado a fila. Disse, eu quero também. Quero dinheiro, não sei o que lá. O moço abriu a bolsa. O dinheiro, exatamente a quantia que a criatura estava. No bolso, aqui o dinheiro. Então, é uma historinha que acontece das milhares que acontecem. Eu acho que não tem vida mais extraordinária do que a Dom Bosco. Todo santo dia tem uma coisa extraordinária. Mas coisas assim. A Providência fez muitas dessas também. E aí, mas para quê? Ensinar isso. Para a gente, nós, pais, primeiro ter confiança em Deus para fazer essa grande obra de arte, que é cuidar dos filhos, criar, educar os filhos. Depois, não se mergulhar nas grandes preocupações que a gente tem, de dinheiro que a gente vai ter que criar, vai ter que pagar. A gente tem que, a vida é sacrificada, é assim mesmo. Alguns vão ter melhor condição, outros nem tanto. Mas Deus não abandona nada. Fazendo a vontade de Deus, que foi o que eu estava falando no começo, dentro daqueles limites, eu vou fazer o que eu prometi no altar. Eu vou dar aos filhos que Deus quer, o quantos Ele quiser, e eu vou entrar na educação católica. Deus se encarrega do resto. Um padre amigo nosso disse, Deus, por este contrato, fica obrigado a nos ajudar. É um contrato. Deus é dono de tudo. Deus é dono de tudo, de toda a riqueza. Ele sabe o que é que a gente precisa. Então, Deus fica obrigado a nos ajudar. Vai ser difícil, a gente vai chorar, vai ter momentos de incerteza. E a gente tem que perseverar e pedir, e botar as crianças para rezar e fazer a vontade de Deus. O resto, Deus, Nosso Senhor, se encarrega, Nossa Senhora também. Se tiver alguma pergunta, pode fazer. A gente vai para o coffee break, é isso? Tem alguma pergunta, pode fazer, se quiser. De preferência fácil. Não? Não? Coffee break, né? Não, tá.